Dando continuidade ao assunto que a gente está falando, que é em relação à avaliação, eu vou dizer alguns princípios que eu acho extremamente importante a gente avaliar. Eu gosto muito de avaliar de maneira geral a força muscular. Existem várias técnicas de você avaliar. Uma delas, a mais comum, a mais utilizada, por quantidade de custo, acesso, é a resistência manual. No entanto, quando você avalia resistência manual, você não está avaliando força, você está avaliando função. Isso é importante quando se trata de um paciente neurológico. Quando a gente vai para o caso ortopédico, você colocar numa escala de 1 a 5 fica muito impreciso e vira um dado muito impreciso. Então, o que você precisa? Você precisa ter algumas ferramentas. E é importante você tê-las. Claro, nenhuma clínica, muito difícil, vai ter um isocinético, que seria o padrão ouro, um dos melhores equipamentos que existe para medir. No entanto, algo que é mais acessível é um dinamômetro isométrico. Vai dar uma força isométrica em newtons que você pode seguir aquilo como padrão. E você pode aplicar em diferentes musculaturas. No entanto, você tem que saber como aplicar. Isso é o mais importante. Existe uma série de regras para você deixar o seu dado confiável. Mas uma dica simples para vocês é tentar anotar como foi feito antes e comparar como foi feito depois, da mesma maneira ou de maneira mais parecida possível, que isso aumenta a fidedignidade dos seus dados. Algo que eu também acho extremamente importante de ser avaliado é a amplitude de movimento. No entanto, a maioria das pessoas não avalia de maneira correta, que a pessoa coloca, deu tanto. Não, não é isso. Se você não comparar com o membro contralateral, esse dado vira errôneo. Qual que seria o ideal? Você ter esses dados pré-lesão e pós-lesão. No entanto, isso é muito difícil de ocorrer. Isso ocorre muitas das vezes quando é atletas profissionais, que você pode fazer uma avaliação prévia. Então, você tenta chegar no estado que ele estava pré-lesão. No entanto, isso não é o que ocorre. Então, você sempre compara com o membro contralateral. Eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente que eu tinha, que ele tinha um aumento da amplitude de movimento. E quando você avaliava a amplitude do membro lesado, quando você comparava com os dados que a gente tem nos manuais de goniometria, por exemplo, dava que estava normal. No entanto, quando você comparava com o membro contralateral, você via que ele estava com déficit de amplitude de movimento. Então é importante fazer essa comparação com o membro contralateral. E tão importante quanto isso é você diferenciar qual foi o tipo de amplitude que você mediu. É uma amplitude passiva? É uma amplitude ativa? É uma amplitude ativa assistida? E é importante você também colocar a dor. Olha, a dor iniciava em tal amplitude. A dor começou quando atingiu tal dado, continuou até tal e depois parou. Isso é extremamente importante. Endfield, qual que é o endfield da pessoa tem? O endfield mole, o endfield duro? Ele é possível de ganhar mais amplitude? Isso são coisas que são extremamente importantes. Em relação à amplitude de movimento, é muito barato. Um goniômetro tem um preço de mercado muito baixo. No entanto, o problema da utilização do goniômetro é que a maioria das pessoas não sabe utilizar de maneira correta. Então, conto com vocês aí continuar nessa nossa saga aí. A gente vai trazer muito mais informações importantes para vocês. E conto com o auxílio de vocês nisso daí. Muito obrigado.